Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada, este programa diário aqui da obra Lumen de Evangelização, em que meditamos o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. E hoje, no Palavra Encarnada, nós vamos meditar o Evangelho, que está em São Marcos, capítulo 10, dos versículos 28 a 31. Antes, vamos afirmar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos, terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho que nós meditamos aqui no Palavra Encarnada é um Evangelho muito conhecido. O Evangelho dos 100 vezes mais. O Senhor nos chama a essa experiência de segui-lo e neste seguimento alcançar, receber aquilo que o Senhor nos proporciona. E hoje, de uma maneira particular, o Evangelho ele inicia com uma pergunta de Pedro. Na verdade, com uma afirmação de Pedro que diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Uma afirmação que está escondida ali, que está meio que mascarando, no bom sentido, uma pergunta. E nós, Senhor, que deixamos tudo, o que é que nós vamos receber em troca? O que é que nós vamos ganhar em troca desta opção que nós fizemos? É uma pergunta que muitas vezes, quando nós olhamos, parece uma pergunta que não deveria ser feita por Pedro, por um dos discípulos, aqueles que eram chamados a seguir Jesus gratuitamente. Muitas vezes pode nos causar até um estranhamento no início, na meditação do Evangelho. Mas o Senhor ele é muito claro e ele é muito direto. Ele recebe, ele escuta essa pergunta de Pedro e ele, conhecendo o seu coração, ele entende que Pedro ele também tem a sede no seu coração de entender o sentido daquela escolha que ele fez ao escutar o chamado de Jesus ali no lago de Genezaré, quando Jesus olhou para ele, olhou para aqueles discípulos e disse: segue-me. E aqueles discípulos deixaram tudo. Hoje, nós também somos como esses discípulos, que um dia também ouvimos a voz de Deus. Não sei há quanto tempo você tem de caminhada, se você está entrando na igreja agora. Talvez essa seja a primeira vez que você está escutando a Palavra Encarnada. Você pode estar se perguntando: mas eu nem tenho uma vida ainda ativa, presente na igreja. Mas se você está aqui hoje é porque Deus lhe chamou. Assim como um dia Ele chamou Pedro, assim como um dia Ele me chamou também, assim como um dia Ele chamou tantos santos que passaram pela história da igreja, chamou tantas pessoas, chamou tantos membros de nossa comunidade. E hoje, o Senhor Ele olha para cada um de nós e faz esse convite. E nós, de alguma maneira, já respondemos esse convite, pois estamos aqui. Pois demos esse passo, que pode parecer pequeno, mas para Deus é o que Ele precisa hoje para iniciar a obra que Ele sabe que o nosso coração necessita. Ele sabe que nós somos necessitados deste segmento, por isso mesmo Ele nos chama. Porque nós, quando o seguimos com fidelidade, experimentamos uma alegria que não passa. E neste segmento, quando Pedro pergunta, o Senhor olha com muita ternura. O Senhor responde com um amor mesmo, que acolhe, não um amor que condena, que dá aquela resposta que poderia, talvez pela pergunta de Pedro, na nossa humanidade, a gente poderia esperar que Jesus respondesse de uma maneira dura, de uma maneira direta, de alguma forma que até pudesse ferir Pedro, Nossa, Pedro, talvez você esteja me seguindo
por coisas em troca, para receber coisas em troca. Mas não, Jesus ele sabe da pequenez do nosso coração. Ele sabe do quanto somos necessitados. E muitas vezes até mesmo não sabemos, né, como dialogar, como formular essas perguntas para o Senhor, mas Ele conhece também o nosso coração. E com essa ternura, com esse amor de Pai, daquele que acolhe e entende na raiz o verdadeiro sentido das ações, porque é assim que o Senhor nos trata. Muitas vezes também nós somos assim, como experimentamos, né, na nossa vida cotidiana. Às vezes trazemos perguntas, questionamentos que não são feitos das melhores maneiras, mas o Senhor ele sempre tem a sua maneira, o seu jeito de cuidar e de falar ao nosso coração. E de uma maneira muito concreta, muito direta, muito particular, o Senhor ele responde a Pedro: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, terras, receberá 100 vezes mais. Essa é uma profunda declaração de amor. O Senhor ele oferta, ele dá para nós esta graça. Ele é muito sincero e muito direto e nos diz que quem for capaz de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, receberá também esses 100 vezes mais, já aqui nesta terra. Irmãos, irmãs, pais, mães, terras. Porque ele sabe que aquele que decide abrir mão daquilo que é seu, daquilo que é próprio, para cuidar das coisas de Deus, começa a fazer parte de uma família que abrange não somente laços consanguíneos ou de identidade ou de semelhança, mas uma família que é a família de Deus, a família daqueles que buscam cotidianamente fazer a vontade de Deus. Por isso, quando Jesus é questionado, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Este é minha irmã, minha mãe, meu irmão. Então, quando nós estamos dispostos a renunciar aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos pede para fazer a vontade de Deus, começamos a participar desta família de Deus. E aí recebemos estes 100 vezes mais que o Senhor, com tanta ternura e com tanto amor, Ele nos fala no Evangelho de hoje. Mas o Senhor também ele é muito claro. Ele também nos diz: receberá 100 vezes mais já nesta terra, com perseguições. O Senhor ele é muito direto e nós não podemos relativizar aquilo que o Senhor nos diz de maneira tão clara hoje na palavra. Seguir, decidir verdadeiramente permanecer no caminho do Senhor nos leva a experimentar também daquilo que o próprio Jesus experimentou. A perseguição, muitas vezes a dúvida, a difamação e tantas outras experiências que o próprio Cristo, homem, precisou sentir na sua carne. Muitas vezes a dor do abandono, a dor das renúncias, a dor do muitas vezes precisar remar contra a corrente. E nesse ir contra a corrente, lutar, trilhar um caminho que verdadeiramente custa. Um caminho que muitas vezes nos dá a sensação de estarmos arrancando pedaços, mas que muitas vezes estamos caminhando para viver na essência daquilo que Deus nos criou para sermos. E é nesse convite que o Senhor nos faz no dia de hoje, de receber 100 vezes mais com perseguições, é que nós vamos nos assemelhando neste caminho de configuração ao ressuscitado. Vamos aprendendo a partir das experiências, da nossa realidade de vida. Seja você comunidade de aliança, seja você comunidade de vida. Todos nós, de alguma maneira, somos chamados a deixar tudo, todos os dias. Somos chamados a viver esta experiência de radicalidade, de decisão pelo Evangelho. E nessa decisão que nos convida a um testemunho, nós também aí recebemos este ponto, que são as perseguições. Porque muitas vezes o nosso testemunho ele é contrário ao testemunho do mundo. Aquilo que o mundo diz que é a felicidade, aquilo que o mundo diz que é a alegria. E nós, como discípulos e seguidores do Cristo, damos este testemunho contrário, de que quem segue ao Senhor verdadeiramente experimenta de uma alegria diferente, de uma alegria que não passa. Então é neste propósito, neste caminho que o Senhor nos faz e Ele nos apresenta este Evangelho de hoje. E Ele nos encerra dizendo que muitas vezes a nossa experiência ela vai nos chamar e vai nos fazer olhar
e perceber que o caminho de Deus, ele sim, ele tem o seu custo. Nós precisamos renunciar a muitas coisas, mas a partir dessa renúncia experimentaremos o céu, o grande prêmio, a salvação, a alegria eterna. O Senhor nos chama, nos convida e nos dá também cada uma dessas dificuldades, essas cruzes no caminho para que alcancemos o céu. Então você, minha irmã, meu irmão, que está hoje na sua realidade familiar, no seu trabalho, você também, meu irmão, minha irmã, nas nossas casas de acolhimento, que possamos, a partir deste evangelho de hoje, entender o que o Senhor nos diz, de maneira particular e pessoal. Ele nos chama, no dia de hoje, a acolher também, a reconhecer as graças que Ele nos dá e perceber que cada renúncia que nós fazemos são também parte deste caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso não desanimemos, por isso não esmoreçamos diante das dificuldades que são nos apresentadas no nosso cotidiano, na nossa caminhada dentro da igreja, dentro da comunidade, na nossa caminhada mesmo, dentro da nossa vida de fé. Porque faz parte da promessa de Deus, desses 100 vezes mais, para compreendermos que aquilo que o Senhor nos dá é exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa santificação. As lutas que você recebe, as dificuldades que são lhe apresentadas na caminhada, é porque o Senhor, Ele sabe verdadeiramente que elas são necessárias para o seu, também para o meu processo de conversão. Então que possamos verdadeiramente seguir ao Senhor nesta disposição e nesta decisão, de ir com Ele aonde Ele nos chamar, de ir com Ele pelos caminhos que Ele nos apresentar. Peçamos à Virgem Maria a sua intercessão, o seu zelo e o seu cuidado para com cada um de nós, para que sejamos firmes neste propósito, para encarnarmos esta palavra na nossa vida no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.